Boa tarde, gente. Meu nome é Vinícius. Eu também faço parte do grupo 5, né, com o tema ludoterapia centrada na criança. E bom, dos 8 princípios básicos da ludoterapia, eu vou estar focando no quinto e no sexto princípio. Então, eu começo pelo quinto, depois o sexto, tá? O quinto princípio, ele afirma que o terapeuta mantém profundo respeito pela capacidade da criança em resolver seus próprios problemas, dando-lhe oportunidade para isso. A responsabilidade de escolher e de fazer mudanças é deixada à criança. Ou seja, uma mudança de comportamento, né, para ela ter um certo valor, né, a, ela precisa surgir do interior do indivíduo, né, como um resultado de uma conclusão que ele mesmo chegou, né, um insight que ele mesmo conseguiu ter. Então, assim, quando o terapeuta ele coloca, né, naquele momento da terapia, a responsabilidade da mudança na criança, ele deixa evidente para ela mesma, né, que ela é a pessoa centrada ali, né? Ele busca fazer com que a criança ela compreenda que é responsável por si mesma, né? Ela é responsável por buscar, né, por encontrar a sua própria independência. Então, por isso o terapeuta, né, uma das observações que se faz é que ele não deve, né, fazer nenhum tipo de pressão para que a criança chegue a determinado resultado, né? Porque isso da criança se encontrar, né, dela conseguir buscar por si só, isso faz parte do processo terapêutico, né? Faz parte de toda essa construção, né, do trabalho do terapeuta junto com a criança. Então, assim, mesmo assim, dentro dessa estrutura, onde o terapeuta ele não necessariamente age diretamente, né? Ele pode sim auxiliar a criança, né? Por exemplo, você tem lá um ambiente com brinquedos para a criança brincar, onde ela domina, né? O terapeuta ele pode, por exemplo, perguntar para a criança se ela quer brincar. Só que assim, o terapeuta ele fica sujeito, né? Quando ele oferece algum brinquedo ou quando ele pergunta se a criança gostaria de brincar, ele está sujeito a, a uma resposta positiva ou negativa, né? Por exemplo, ele pode perguntar para a criança: você gostaria de brincar? E a criança pode dizer não. E se a criança disser não, o terapeuta, né, ele vai ter que agir a partir disso, simplesmente aceitando a escolha da criança. Então, mas, por exemplo, no caso contrário, se o terapeuta pergunta se a criança quer brincar, aí ela responde afirmativamente e diz assim: sim, eu quero brincar e tal. Aí o terapeuta, né, mais uma vez dá uma nova escolha para a criança e pergunta com o que ou do que ela quer brincar. Né? Nesse caso, ele não pode, sabe, por exemplo, a criança diz: quero sim brincar, e aí ele fala: então vamos brincar com tal brinquedo, com X brinquedo, de tal brincadeira, entendeu? Não, a criança tem que perceber que é ela quem faz as escolhas ali, é ela quem está guiando todo o processo, né? Porque assim, com o passar do tempo, a criança ela acaba adquirindo autoconfiança e também o autorrespeito, né? E consequentemente ela também vai construindo ou desenvolvendo, se ela já estiver, né, uma certa autoestima, né? Então é por isso que o tempo da terapia, né, se diz que o tempo ali, né, da terapia é totalmente da criança e centrado nela, aquele espaço ali, como eu já disse, é ela quem domina, né? É claro que o terapeuta interage eventualmente com a criança, né? Mas nunca de forma direta. Por exemplo, se a criança quiser simplesmente não fazer nada e ficar parado, o terapeuta vai ter que aceitar essa condição, né? Porque o terapeuta ele sempre tem que permanecer amistoso, relaxado e interessado naquilo que a criança faz, né? E naquilo que a criança diz, entende? Em toda situação ali, o terapeuta tem que estar 100% focado nela, né? Bom, já pulando para o sexto princípio, né? O sexto princípio, ele vai dizer que o terapeuta não tenta dirigir os atos ou conversa da criança, de maneira alguma. É ela quem o faz. O terapeuta só a acompanha. Então, essa parte é interessante porque, mais uma vez, né? Tá falando sobre a independência da criança ou o domínio da criança naquele espaço, né? Então, a responsabilidade, né, de fazer escolhas, né, de encontrar, fazer mudanças, sempre vai estar nas mãos da criança. Então, geralmente, quando uma criança ela chega na logoterapia, né, ela é mandada por um responsável, né? A criança não escolheu estar ali, ela simplesmente foi colocada naquela situação. Então, muitas vezes,
ela chega nesse ambiente novo de forma muito inusitada. Então a reação da criança, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, né? E também, no livro da Virginia, né, Ludoterapia, ela diz que o primeiro contato do terapeuta com a criança, ele é muito importante para o sucesso da terapia. Então, desde o começo, né, o terapeuta já tem que mostrar para a criança, né, por mais que ela tenha chegado ali contra a vontade, que aquele ambiente ali é um ambiente em que ela mesma toma as decisões, ela mesma escolhe, ela tem a liberdade para agir ali como ela bem gostaria, entendeu? Então, o terapeuta, ele tem sempre que estar focado na... Ele tem que se manter sempre focado na orientação não diretiva, né? Ele não deve fazer nenhum tipo de pergunta que seja indiscreta, uma pergunta que seja muito constrangedora para a criança, por exemplo, sei lá, perguntar sobre algum problema familiar que a criança eventualmente possa ter, se ela tem problemas na escola ou algo assim. Não, o terapeuta não pode fazer isso, né? Ele não pode correr o risco de constranger a criança, sabe? De colocar a criança contra a parede, deixar ela, de certa forma, acuada, né? O máximo, né, que um terapeuta poderia fazer seria perguntar se a criança gostaria de continuar, né, ou falar um pouco mais sobre algum determinado assunto que ela mesma, né, a criança já trouxe anteriormente. Se a criança, sei lá, começou a falar sobre os pais, por exemplo, aí ela para, o terapeuta pode perguntar: você gostaria de continuar falando sobre, ou você tem mais coisa para falar sobre isso? Mas não necessariamente pegar um assunto que nunca surgiu, né, que a criança nunca apresentou, nunca colocou ali naquele momento, e aí você, sabe, vier perguntar. Isso não seria uma forma de se manter, né, dentro da orientação não diretiva, né? Você estaria direcionando a criança e colocando ela numa situação que ela não necessariamente gostaria de estar, né? Mas, e outra coisa também, da mesma forma que você não deve fazer perguntas que sejam constrangedoras, né, ou que sejam indiscretas à criança, você também não pode fazer críticas sobre as coisas que a criança faz, né? Por exemplo, supor que a criança pegue um brinquedo, sei lá, ela pega um brinquedo e começa a brincar com aquele brinquedo de forma errada, né? Ou da forma como aquele brinquedo não foi feito para ser brincado daquela maneira. Aí você pega e diz: não, para com isso, você está fazendo errado, ou ah, não, esse brinquedo brinca assim e tudo mais. Não. Por quê? Você está, de certa forma, mais uma vez, constrangendo a criança e você está correndo o risco de colocar muita coisa a perder da terapia, porque quando você está meio que dizendo para a criança que aquele espaço que anteriormente você tinha dito, né, você tinha mostrado para ela que é um ambiente livre, né, que ela escolhe totalmente, você está dizendo que ela não tem tanta escolha assim. Na verdade, aquele ambiente ali ainda tem uma pessoa que controla aquilo, que nesse caso seria o seu terapeuta. Então, isso faz com que a criança se sinta desestimulada ou desencorajada de participar ou de agir aqui naquele momento, né? Aquele lugar deixa de ser especial para a criança. Então, assim, o terapeuta sempre tem que estar atento a isso. É claro que, se a criança, por exemplo, pede alguma ajuda, por exemplo, ela tem dúvidas sobre o funcionamento de algum brinquedo, você, né, o terapeuta, ele pode sim ir lá auxiliar a criança. Se a criança pergunta alguma coisa, o terapeuta vai lá e interage com ela, né? É sempre assim. A criança age, a criança executa a ação, né? E o terapeuta age a partir dessa ação, entendeu? Ele não necessariamente faz algo que a criança não espera, entendeu? Porque a criança, mais uma vez, né, tô sendo até redundante, a criança é quem domina aquele ambiente. Então o terapeuta, ele não pode ficar fazendo sugestões, nem nada disso. O espaço é totalmente dela. Os brinquedos que ficam ali disponíveis, eles são para a criança. Ela construa suas histórias e ela, sabe, faça daquele ambiente livre, né, um momento 100% dela, né? Então ela tem que tomar as próprias decisões ali naquele local, né? Então, como eu já disse, o tempo mantém-se totalmente da criança, né? E o terapeuta acompanha. Então, uma coisa que é interessante também para comentar, né, é que o terapeuta, né, ele não é um substituto de pai ou mãe, ele não é um amigo da criança, né? Ele não é um companheiro de brincadeira, ele não é só isso, né? Ele tem que ser, para a criança, né, aos olhos da criança, uma pessoa única, uma pessoa em que a criança consegue, uma pessoa, por mais que seja um adulto, consegue enxergar a criança tipo como ela realmente é, né? O livro da Virginia traz uma ilustração muito interessante, né, que eu vou usar para fechar a apresentação.
lá ela diz que o terapeuta, ele é como uma pessoa que segura um espelho, né, na frente da criança, no qual a criança é capaz de enxergar a si mesma, ou seja, o terapeuta, né, como essa pessoa única, é essa pessoa que auxilia a criança nessa autodescoberta, entendeu? Nesse seu desenvolvimento. E isso é muito, muito interessante. Bom, eu não conhecia, né, na ludoterapia, eu conheci por causa da apresentação, né, para esse trabalho. Eu achei muito interessante, é um assunto que me deixou muito curioso, né, para entender mais sobre. E, bom, basicamente, na minha apresentação, ela vai ficar por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da apresentação do grupo como um todo, né? Gostaria de agradecer muito. E lamentar também por não estar presente ao vivo, né? Eu estou virtualmente, mas não estou ao vivo. Essa é uma gravação. Então, enfim, basicamente é isso que eu tinha para dizer, né? Só agradecer mesmo. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado.